Sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo de hoje. Sou Rafael Melo, especialista em tecnologia, e tô aqui com o André Sampaio, especialista em desenvolvimento humano. Aí sim! E hoje a gente tem um assunto legal pra falar, né, André? A gente vai falar sobre expansão e estagnação. E procrastinação, e mundo moderno, e essa loucura que nós estamos vivendo, que parece um caos. E no menos entanto, é mais é existe uma menos. organização em tudo isso? É verdade, isso é um ponto. Mas vamos lá, vamos começar. Vou abrir a bola aí pra você começar, André. Uhum. A gente tava conversando aqui nos bastidores, né? Fizemos um... Devíamos ter gravado. Devíamos ter começado gravando. A gente tava batendo aquele papo aqui, falando primeiramente sobre aquela dúvida, né? Das pessoas entre o que é expansão, o que é estagnação. Expansão é só resultado financeiro? Uhum. O que é expansão? Tem outros tipos de expansão, né? Eu acho que isso é um assunto muito legal, porque às vezes nem todo momento a gente tá buscando um resultado financeiro, nem todo momento a gente tá deixando de ganhar algo por estar buscando um novo amor, Exato. ou buscando uma saúde, de repente minha saúde está perfeita. Exatamente. Né? De repente eu não estou buscando um novo hobby, de repente eu não estou buscando mais contato com a minha família, de repente eu estou fazendo o contrário. Legal. Né? De repente eu não estou buscando expansão social. E tudo isso é expansão, né? Tudo isso é expansão. Isso é expansão. E aí a gente estava falando de uma expansão, inclusive, diferente, né? Ao contrário. Ao contrário. Teoricamente ao contrário. Eu tenho um amigo que fala assim, vamos pensar ao contrário. Aí quando você pensa ao contrário, eu falo assim, vamos pensar ao contrário de novo. Contrário, contrário. Porque o que nós estávamos falando, né, é que o pensamento original... Padrão. Original, que é meu. Ah, sim, sim. Ao contrário do padrão. Ao contrário do padrão. Pensamento autêntico. Justamente. Porque é tanto estímulo que nós estamos recebendo hoje e tanta coisa, né? Tem uma pergunta que é assim, o que você quer é realmente você que quis ou te vender uma história? E aí nós estamos num momento de que informação está chegando, estímulos estão chegando de todos os lados, de todos os jeitos, e se você não tiver num processo de expansão consciente, você está à deriva. Você está à deriva seguindo o vento. E talvez a gente possa falar por que é importante essa expansão. Uma coisa que eu sempre achei interessante nas relações humanas, né? Como eu trabalho com pessoas, né? Apesar da tecnologia, a gente lida com pessoas e no final das contas o que sempre importa é pessoas. E, cara, a forma de construção de pensamento é uma coisa muito interessante, né? É difícil a gente entender, nem sempre a gente consegue interpretar o outro ser humano que a gente está relacionando, mas a gente percebe que tudo que a pessoa constrói, que ela lida, né, que ela trabalha ali no relacionamento dela, profissional, pessoal, vai conectar com tudo que ela recebeu de estímulo, de aprendizado na infância, de aprendizado momentâneo e até de influências. Né? Igual você falou, me venderam uma história, me venderam que agora é fazer curso para vender curso que tá bombando. Então, se a gente não ter aquele cuidado de olhar para dentro e falar, mas igual você falou, é isso mesmo que eu quero? Ou eu tô sendo influenciado e não é nada disso que eu quero? É isso. E às vezes é difícil admitir. É difícil desistir. Desistir, difícil. Porque tem muita gente, pensa que tem muita gente que tá num casamento infeliz há muito tempo. Que as pessoas tem muita rede social que você olha e fala, que lindo. E tem muitos que você olha e fala assim, cara, já acabou. Faz Até tempo. quem tá de fora. No entanto, a pessoa tem um investimento, e a mesmo acontece com a formação formal de faculdade. Eu investi 5 anos nisso, cara. Tem 10 anos que eu tô fazendo a mesma coisa. E aí eu tô de saco cheio, mas eu vou abrir mão e eu vou pra onde? E aí essa coisa tem toda a ver com expansão. Por quê? Porque sem direção, a expansão ela pode ser um engodo. Uma estagnação, na verdade. E pode ser uma armadilha. Sim. De fato. Uma armadilha. Então... E é muito difícil também a gente, quando chega nessas encruzilhadas, de acreditar que o que você viveu vai te ajudar na próxima etapa. As pessoas têm muita dificuldade de aceitar isso, né? Por exemplo, como você comentou, eu fui médico por 10 anos, mas eu não quero isso, eu quero ser alpinista. Isso. E as pessoas têm dificuldade de acreditar que, cara, eu vou perder esses 10 anos? Ou será que o que eu fiz ali vai ajudar? Massa. Tem uma frase que eu gosto muito, eu acho que é do Rumi, que ele fala, aquilo que te trouxe até aqui é fiel para te levar até lá. Olha que
o que eu percebo Que na genial. minha trajetória, que tudo que eu fiz em outras áreas, que não tem nada a ver com o que eu faço, elas me deram ideias ou uma conexão para criar coisas originais. Então, a experiência que eu tive em música, a experiência que eu tive nos esportes, a experiência que eu tive, sei lá, teatral na escola, me deram insumos e ferramentas para eu criar coisas originais, por exemplo, na empresa. Então... Porque te expandiu. Sim, exato. E aí, essa coisa de tudo vale a pena se a alma não é pequena, né? É que é isso, não importa, porque às vezes a gente fala de expansão e a gente leva isso muito para o campo profissional. Porque é o que nos venderam uma história. Aquela Vou velha... falar uma história. Nos venderam uma história que tinha um Deus. Mas a gente não chama disso de Deus, a gente chama de dinheiro. E que aí vale tudo. E hoje vale tudo. Vale tudo para a conquista desse negócio. Até criar uma guerra para matar os nossos irmãos em função de um dinheiro. Então, é uma coisa tão velada, mas tão presente, que a gente gasta a nossa vida inteira correndo atrás de uma coisa que nos venderam que é importante. E aí você fala, não, mas todo mundo é assim. Aí você fala, todo mundo quem? Se você não pensa expandido, você acha que a sua bolha... É todo mundo. É todo mundo. E nunca é. Você sempre tá numa bolha. Sim, e sempre. se você tem internet aí e tá ouvindo a gente, você tá numa bolinha mínima. Porque ainda a maioria do mundo não tem acesso à internet. Exatamente. Eu vejo isso na própria cidade. Você vê que os próprios bairros são meio que uma bolha. Uma bolinha. Às vezes você tá num bairro, às vezes você nunca foi em um certo bairro da sua cidade. Às vezes você vai e você fala, caraca, não imaginava que era assim. Tanto pra bom quanto pra ruim. Mas só pegando um gancho naquele outro ponto sobre a conexão com outras atividades, falando de um caso real, Steve Jobs, por exemplo, ele já relatou, né, que a criação do iPhone, enfim, de todos os produtos Apple, ele puxou essa questão dele querer a perfeição do produto de um curso de caligrafia que ele fez na infância. Aí. Porque a caligrafia exigia a perfeição absoluta da letra. Tipo assim, o curso, ele relatou isso, que o curso exigia que fosse perfeita, milimetricamente perfeita a caligrafia, a letra. É um desenho de letra, desenho né? de letra. E ele falou que isso foi importante para ele ter essa questão do design dos produtos. Então, imagina, é uma coisa que não tem nada a ver com tecnologia. Sim. Caligrafia, nada Sim. a ver. E ele conectou e criou um negócio que tá todo mundo usando. E aí, a gente falando de expansão, é legal a gente pensar isso sempre em outras esferas. Porque se a gente pensa só profissionalmente, Sim. nós estamos limitando a nossa vida, então, a duas coisas. 1%, Um, né? correr atrás do dinheiro, Sim. que geralmente é o que move quase todas as pessoas profissionalmente hoje. E gera E frustração. E muitas vezes isso torna escravo. Você gasta mais da metade da sua vida fazendo uma coisa que você não gosta. E a outra coisa é realização profissional, onde eu coloco meu serviço ao mundo. Com propósito. Aí eu sirvo ao mundo. No entanto, eu ainda posso perceber que é uma esfera ainda dentro de uma vida. Sim. E aí nós precisamos entender que, como humanos, nós somos um ser bio, psico, social, histórico. 1 milhão de... 1 milhão esferas. de multidimensionalidade que é o ser humano. Sim. E cada um de nós é único nessa experiência. Legal. Então, por isso que o nosso ponto de vista conta demais. Não para a gente achar que a nossa verdade é a melhor do que a do outro e para achar que eu tenho razão. Mas para que você viva a sua verdade, né? A sua verdade. E aí, quando você vive essa verdade, você consegue respeitar o outro. Verdade. Porque você sabe Porque que aí o meu ponto de vista é a vista de um ponto. No E que entanto- faz sentido no meu ângulo. Justamente. E que para você faz um outro sentido no seu ângulo. No seu âmbito. Legal. Então, baseado nisso, não tem certo e errado. Então, baseado nisso, até uma estagnação pode ser uma expansão. Depende se você depende como que você usa ela, né? A gente tava falando aqui, eu tive um momento de... Nem foi uma estagnação, foi um momento planejado, né? Eu tive um momento de planejado que eu falei, cara, vou parar de trabalhar, em tal data eu não quero trabalhar mais. Né? Assim, não obrigado. E assim foi. Então, eu usei um período da minha vida que teve uma estagnação, teve. Eu gastei muita hora em que eu queria fazer a experiência de só ser eu.
Então, teve época que eu fui muito para a internet, teve época que eu fui zero para a internet, teve época que eu fui para a natureza, teve época que eu viajei. E aí, se você usa tudo isso entendendo quem você é, esse complexo inteiro que você é, e quer usar isso para expansão, aí você usa caligrafia para uma criação de uma coisa. Tudo que você faz como expansão, ele te nutre atemporalmente como experiência para outras coisas. E não necessariamente precisa ser alguma coisa útil, né? Sim, exatamente. Por exemplo, essa questão da caligrafia, talvez para ele que nunca foi um calígrafo ia ser inútil. E pode ser, né? Por exemplo, pode ser que uma pessoa que mexe com bordado e com capricho, não sei o quê, não seja para uma utilidade a não ser para si. Sim. Uma coisa que eu percebo, eu gosto muito de biografias gerais, né? Em pessoas que construíram todo tipo de coisa, desde cientistas até empresários. Eu percebo que as coisas que são criadas, novas, disruptivas, por exemplo, o Uber da vida, né? Uma coisa que realmente não existia, nada parecido. Eu percebo que essas disrupções muito agressivas, elas vêm de uma mente que tá meio que desconectada do padrão. Então, ela tem experiências ali fora do corporativo, do padrão, da influência geral que a gente vive, do capitalismo, né? E aí ela tem essas informações que parecem que são indispensáveis para criar coisa nova. Sim. Isso é muito louco. É louco. E aí tem uma coisa nas organizações, né, que começou a virar moda, e eu creio que não é uma moda para terminar tão fácil. Que é assim, investe um tempo de dedicação total, depois para tudo. Não vai fazer nada. E deixa aquilo consolidar. E lá o Peter Senge, não sei se você lembra de um livro que ele tinha a teoria do U. Lembra? Livro antigo, cara. Que aí eles já usavam isso de grandes líderes mundiais, de escritores best-seller, que eles levavam um problema para discutir, para falar sobre o problema, tal. E aí o que eles faziam? Em vez de, antes de começar a pensar em soluções possíveis, imaginais, brainstorm, eles iam para dentro. Período de... Que é o U, né? É assim, silencia. Como se fosse o sono, né? O sono você consolida zera a memória. E aí, hoje em dia, nós temos uma vertente científica que diz que quando você entra no estado de meditação ou de purificação das suas ideias, você tem uma chance de acessar um campo que está além dos pensamentos. Não sei se você usa o padrão. Porque o padrão, cara, ele tá muito ruim. O que eu percebo também nesse ponto, pegando esse gancho aí, quanto mais a gente faz, a gente condiciona as nossas ações ao querer, parece que isso fica muito prejudicado a criatividade, a conexão com o resultado e tudo mais. Que aí entra um pouco nisso que você falou. Você pensa e fala, cara, agora eu dou uma consolidada, não vou pensar só no que eu quero. Vou pensar no que eu já tenho, no que eu já experienciei, e aí você tem uma conexão para te ajudar no que você quer. Porque se você ficar focado só no eu quero, é meio aquele negócio, cara, eu quero derrubar essa árvore, mas eu tenho só um canivete. E se você não para dar aquela respirada, não, tem um machado ali, tem uma motosserra ali, tem um trator ali. Eu acho que aí o cara fica lá batendo e não sai do platô. Porque não tem essa parada. Deixa eu analisar aqui. Fundamental. Essa entrada e essa presença, né? A gente fala de presença. Ela é fundamental para qualquer coisa na vida. Porque é muito fácil, hoje em dia, você se perder em caos, em turbulência de informação, em distrações mil para qualquer gosto, tempo, dinheiro, distrações. Muito. E aí, se você alinha isso ao querer que você usou, né? O termo querer, ou objetivo, ou meta, ou sei lá, ou força de vontade, qualquer coisa assim, alinhado com uma avaliação real de onde você está, e há um porquê certo, aí você tem uma potência. No entanto, se você tem um querer que você nem sabe se é seu, e sai correndo atrás disso, a gente cria uma sociedade adoentada desse negócio da síndrome da música do Fantástico, né?
Porque tocou domingo à noite, eu já Depressão. desespero, porque amanhã eu tenho que trabalhar. E você fica numa corrida que às vezes você não tá, igual você falou, você não alinha propósito, momento atual real com o objetivo, né? É isso. Aí a gente pode falar então que até uma pessoa que tem grandes resultados financeiros pode estar muito estagnada. É o seguinte, vou falar na bruta. O que não está crescendo e a expansão está morrendo. Nós estamos em constante movimento, apesar dos nossos sentidos nos ludibriarem. Sim. A gente acredita que a Terra está parada no meio do universo e o pau está quebrando. E nós estamos deixando esse corpo, ou esse corpo está nos deixando a todo momento. A cada segundo. A cada segundo. De forma que de 10 anos a gente não tem mais o corpo, nada do nosso corpo que nós tínhamos. Então, nós estamos em constante movimento. Né? Heráclito falava, você não pode, um homem não pode banhar no mesmo rio. Fala, cara, como não? Não, porque o rio já não é o mesmo. E o ser humano que vai entrar no rio também não é o mesmo. Então, nós estamos constantemente em movimento. Se você não está numa espiral ascendente, você está numa espiral descendente. Só que talvez você não perceba. Sim. Mas se você colocar extremos assim, coloca um atleta e depois você deixa ele sedentário por um ano, você vai ver uma decadência absurda. Talvez as pessoas que conhecem, se deixassem um ano sem ver, o cara vai ver, ele não vai conhecer. Porque ele começou a morrer. Então, nas empresas, na nossa vida, a expansão ela é sempre importante. Só que é a expansão direcionada para uma vontade legítima e alinhada com o seu propósito de vida. Legal. Aí você tem uma chance de fazer uma expansão verdadeira, sem atropelar, sem loucura, sem chegar lá no final e falar, cara, não era isso que eu queria. Vou dar um exemplo muito interessante, cara. Sobre isso de propósito e que as pessoas confundem muito fazer o que gosta com trabalhar no seu propósito, né? Uhum. Vamos dar um exemplo, por exemplo. Eu quero ser um ator. E aí esse é o meu propósito, eu quero muito e tal, e eu começo uma jornada dessa. Cara, decorar texto não é legal, passar horas gravando não é legal, interagir ali com vários atores pode ser difícil. Então, assim, tudo vai ser difícil. Qualquer coisa vai ser difícil. Mas se você tiver propósito naquilo, vai fazer um sentido a mais. Parece que é uma energia a mais que cria grandes resultados. Sim. Agora, se você não tem esse propósito e fica fazendo isso que já não é positivo, aí o negócio realmente não vai. Aí é estagnação, não é expansão. Né? É isso. Porque a estagnação ela pode estar disfarçada, né? Sim. É uma frase que eu não sei de quem que é. Fala assim, cuidado esqueci, o destino vazio de uma vida cheia demais. Negócio assim. Legal. Porque, em geral, é isso. Nós estamos tão viciados em fazer que nós não nos permitimos mais só ser. Só existir, só Gilberto viver. Gil tem uma música maravilhosa, né? Que eu preciso aprender a só ser. Né? Sabe, gente? É tanta coisa pra gente fazer. Com quem andar, onde andar, o que conhecer. Essa sensação eterna de que nós estamos ficando para trás. Porque fruto também de uma ilusão de que nós estamos todos separados. E não só estamos todos separados. Nessa corrida por esse Deus, nós somos concorrentes. Sim. Então, além da minha... Cria inimigos ainda. Não é? Louco. É louco. Porque nessa aí, você cria uma empresa onde você é colega de trabalho, se tiver uma vaga só para promover, você é concorrente do outro. Ao invés de nós acordarmos para uma expansão, acho que de consciência, que é de colaboração. Sim. Quando nós fazemos uma coisa com uma visão compartilhada, onde eu quero a mesma coisa que você, aí a gente cria uma força. Acho que uma dificuldade da colaboração, principalmente nos dias de hoje, né, com excesso de informação e estímulos, é que, assim, a colaboração, ela tá acontecendo, né? Ela tá, mas eu vejo que ela sempre tem um objetivo que, quando esbarra na colaboração que tem que ter divisão, aí ela já complica. Uhum. Então, por exemplo, a gente vê isso
todos os segmentos, né? Concorrência, vamos supor, as empresas são parceiras. Mas a partir do momento que, para essa situação aqui, eu vou ter que dividir. Aí já talvez não faça tão sentido. E qual a colaboração direcionada, né? A colaboração conveniente. A colaboração conveniente. Justamente. Que não é altruísta, né? Exatamente. E aí tem uma distorção, né? Tem uma frase da Lucilena Galvão, que ela fala que existe um único mal, para todos os maus da humanidade. Você sabe qual que é? Qual? Egoísmo. Ela fala assim, eu te desafio a qualquer ação humana destrutiva que não seja por egoísmo. E aí isso vem de fruto de uma ilusão de separatividade, né? A Lucilena Galvão fala a heresia da separatividade, de acreditar que nós estamos todos separados. E que esse mundo que criaram e nos venderam, essa Matrix, ela faz com que, junto com a nossa percepção sensorial, faz com que a gente acredite que nós somos todos separados. E esse egoísmo, ele chega a casos muito extremos a nível de, por exemplo, como você falou, a gente está num ambiente que a gente se sente separado, né? Se sente não, é colocado de forma separada, né? E é difícil não acreditar. É difícil não acreditar. E a gente chega no ponto que, como você falou lá antes, por esse Deus do dinheiro, tudo vale a pena. Então, por exemplo, por R$50 a mais, eu posso... Passar a perna em alguém. Passar a perna em alguém. Exatamente. Olha que loucura. É loucura. E imagina o quanto isso é complexo na sociedade e no capitalismo e cada vez mais informação viciante. Viciada nessa coisa. É doido. Então, nessa coisa da expansão, né, tem uma expressão muito famosa, assim, ultimamente, mais famosa a cada dia, que é a expansão de consciência. Então, essa talvez seja a expansão mais fina do ser humano. Quando eu começo a deixar de pensar em mim e começo a pensar em nós. Em tudo, né? Eu tive até dar um exemplo, né, da estagnação, para a gente não dizer que nós somos super-heróis. Que é assim, eu estava já num processo de estagnação, que foi quando eu fiz uma transição de sucessão de carreira, né, de empresa que eu estava passando, foi 2 anos. Então, eu criei uma coisa de, cara, eu vou parar de trabalhar e pronto, né? Resolvi minha vida. E pensando única e exclusivamente em mim. Sim. Não estava fazendo mal para ninguém. Absolutamente. Uma decisão tranquila e planejada. No entanto, não é questão de não fazer mal, mas é deixar de fazer o bem que você pode fazer. Isso é fato. Porque aí tem uma parábola lá na Bíblia, né, que é a parábola dos talentos. Não sei se você lembra dessa parábola. Não sei se você lembra o que é a Bíblia? Tanta informação. Eu gosto. Mas Bíblia. Então tem uma parábola que um senhor chegou, deu 1 talento para um, 5 para outro, 10 para outro, servos dele. Ele falou, eu vou me ausentar, na volta eu quero saber o que fez. O de 10 deu mais 10, o de 5 deu mais 5, o de 1 escondeu. E falou, eu escondi porque eu sabia que você era um Deus zeloso e eu fiquei com medo de perder. Ele falou assim, então me dá o seu talento aqui, dá pro de 10. Porque os seus talentos e o seu jeito, aquilo que nós falamos, o seu jeito único de ver a vida, o seu ponto de vista, que é único de ver a vida, ele não pode ser escondido. Porque isso é um egoísmo também velado, muito perigoso. Não estou fazendo mal para ninguém. No entanto, e o bem que você poderia estar fazendo? E uma palavra de afeto que você poderia estar fazendo? E uma palavra amiga? E um eu te amo para as pessoas que se importam com você? Sim. E uma ligação para as pessoas que são importantes e que estão distantes? Então, não estou falando de coisas grandiosas, né? Sim. Mas agora, quanto mais talento você tem, mais aqui responsabilidade, nessa né? mesa a gente tem um exemplo desse. E você que a gente trabalhou junto, foi um mentor para mim no início da minha carreira. Imagina se eu não tivesse conhecido. Você com certeza teria deixado de me ajudar em uma expansão muito importante que foi naquele momento. que realidade distinta, né? Você não ia estar fazendo mal para ninguém, mas para mim ia ser, de fato, algo que eu não teria muito importante, que foi muito importante.
Então, E o que você considera que foi justamente... mais importante, né, nessa... Cara, naquele momento, eu acho que um dos pontos principais foi esse pensamento expansivo, de abundância. Naquele momento ali, né? Eu tive contato com esse pensamento, foi muito importante para tudo que eu vivi ali para frente. Eu acho que esse ponto-chave. Transformou. Transformação. Mudança e tudo mais. Depois que você Visão vê, sistêmica não dá para desver, né? Exatamente. Isso aí é o segredo da vida, né, cara? Esse Viu, é o segredo. você não desvê mais. Você não desvê. Então, a expansão da consciência é a mesma coisa. A mente, quem que fala da mente? Uma mente que aberta, né? se expandiu, nunca mais voltará para o tamanho original. É isso. Então, Esqueci quem falou isso. Diz que barraca de campo também. Depois que você abre dela, você nunca mais guarda guardar, né? No saquinho que ela vem. Nunca mais. Mas é justamente isso. Então, essa expansão, ela precisa ser uma expansão de humano. Sim. Quem é o ser humano e o que ele está vindo, o que ele está fazendo aqui nesse lugar? Além de correr atrás do dinheiro. Além de correr atrás do dinheiro e destruir tudo. E destruir tudo. Certo, porque na ciência já nos fala, cara, a abelha, formiga e qualquer outro bicho é mais importante do que o ser humano para a natureza e para a vida do planeta. Será por que o planeta ainda está nos aceitando aqui? Será que existe um propósito? Será que existe um motivo para essa coisa? Né? E quando eu penso nisso, eu penso em criação. Por que o ser humano é tão precioso? Porque através da sua multidimensionalidade, que é todas as dimensões que nós somos, eu tenho um ponto de vista em que eu posso pensar em um futuro possível. Sim. Manipular isso. E criar aquele futuro. Sim. E aí tem um desafio que eu imagino que a expansão ela nos faz muito disso, porque a estagnação, o que ela faz? É viver o passado. A estagnação eu vivo o dia da marmota, né? Eu acordo, eu faço a mesma coisa, eu como a mesma coisa, eu faço não sei o que, eu converso a mesma coisa, reclamo da mesma coisa, eu tenho os mesmos medos. Um déjà vu. Cara, nunca tinha parado de pensar nisso. Dias que você vive um déjà vu... Você tá jogando sua vida fora. Você tá jogando hora fora. Pode ser pequenos detalhes, né? É um programa diferente do que eu já assisti todos os dias. Senão você tá jogando fora. Só experiência, que é curta. Demais. Então, essa coisa não é uma qualquer coisa. É um negócio mega importante, porque se você não estiver focado na criação do futuro, você está vivendo de passado. Porque toda a sua memória, toda a experiência de vida está no passado. Se você acredita que tudo se repete, você está... Não é que você vai morrer lá na frente, você está morrendo. Você não tá vivendo, você né? Não tá vivendo. Você tá... não é um dia a mais, é um dia a menos. É aquela coisa pior do que morrer é não viver. Mas, então, existe uma forma que é de expansão de você pensar num futuro possível. Não é negar o seu passado, nem deixar de honrar o seu passado. Mas é perceber que tudo que me trouxe aqui pode me levar até lá. Isso é uma coisa que eu uso muito pessoalmente. Porque as pessoas também, elas se embaralham com pensar em futuro. Né? Às vezes a gente entra naquele pensamento de futuro, e aí vira um embaralhamento mental Sim. de informação. E uma coisa que eu uso pessoalmente, que funciona muito bem pra mim, é o seguinte: eu penso naquilo que eu quero atingir e automaticamente, na sequência, eu penso qual que é o próximo passo para eu chegar lá. Então, por exemplo, quero chegar em São Paulo. Não adianta eu pensar que quero chegar em São Paulo se eu tenho que chegar em Uberaba primeiro. Então, eu uso isso pessoalmente para não embaralhar os pensamentos, porque é tanta coisa que você tem que fazer para chegar no futuro que você está planejando, mas se você não der um passo de cada vez, não funciona. Aí dá um embaralhamento. Eu sinto assim, embaralhamento mental. Sim. É tanta coisa para fazer para alcançar esse objetivo que muitas vezes você desiste. Sim. Aí você procrastina. Sim. Então, pensar no próximo passo imediato. Por exemplo, Sim. quero ir para São Paulo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair desse prédio. Sim. Então, eu vou sair do prédio, vou pegar o elevador. E aí a gente divide a jornada em pequenos passos, Sim. né? Aonde o farol tá atingindo. E aí fica muito divertido. É aí que a diversão fica boa. Cara, aí fica muito divertido. Pra mim funciona muito bem. Porque você pensar só lá na frente te frustra muito. Tem uma técnica legal que você falou uma metade dela.
Tenho alguns passos ainda, mas é basicamente isso que você fez. Eu crio um quadro mental. Por que o quadro mental é importante? Para eu ancorar o que eu quero. Sim. Porque aí com as distrações, por que a gente escreve a visão e a missão da empresa? Para eu traçar um rumo. Sim. Cara, quem estiver aqui dentro, nós estamos perseguindo isso. Já viu aquela história da faxineira, né, da NASA? O que você está fazendo? Eu estou ajudando a colocar foguete na Lua. Top. Certo? Porque é uma visão compartilhada. Então, precisa ter a visão? Precisa. Então, eu faço um quadro mental e faço um quadro mental em contraste com o que eu estou vivendo agora. Que são os passos mais próximos. Não, que é um contraste da minha vida ideal. Então, sim. A minha vida ideal, que é futura. Sim. Essa futura é relativa, a gente pode falar sobre isso. Mas, ok, uma vida ideal e a minha vida agora e o contraste que tem essas duas imagens. Isso, geralmente, em um estado mais profundo. Entendeu os contrastes? Percebeu as semelhanças? Percebeu as diferenças? Apaga o quadro mental. Tudo. O passado e o futuro. E aí você entrega isso para que nome você quiser chamar. Ixo, tal. E aí a coisa acontece. Não. Aí tem o próximo passo. E qual que é o pequeno passo para eu sair daquela... Então, se eu penso que a minha vida ideal era uma mesa organizada, mas se eu vejo e tem bagunça, ok, tem um contraste. Sim. Esse contraste me faz a gente recuperar lá aquela teoria da visão, né? Da tensão criativa. Sim. É algo que me puxa. Sim. Só de eu imaginar e sentir aquele novo cenário, aquilo já me traz um elástico. Toda vez que eu olhar aquela papelada em cima da mesa, eu vou falar, pode ser melhor. E aí você falou uma palavra que eu vou tentar substituir ela, que é a palavra difícil. Nós estamos viciados também nessa palavra. Sim. Você fala pro cara, você precisa beber 2 litros de água por dia. Fala, mas isso é difícil. Ele não sabe a vida do empresário, né? Também é difícil. Ele não sabe a vida do empresário, né? Mas então, assim, em vez de difícil, fala, é possível? Porque você começa a nutrir a sua mente, porque quando você fala que é difícil, cara, você não vai fazer. Não, isso é difícil. Já é um gatilho automático para desistência. Já estou desistindo. Se é difícil para todo mundo. Eu crio uma fantasia na minha cabeça. Tá de boa. Em que é difícil para todo mundo. Então, eu sou a vítima desse cenário. Então, eu não posso fazer nada. Logo, eu posso ficar confortável no meu mundinho, na minha bolinha, fingindo que essa coisa de expansão não é comigo. Enquanto o universo está, turbilhando. Então, esse é uma técnica essa. Né? E a diferença entre avaliar se é difícil ou se é possível é muito drástica, né? Por exemplo, o quão difícil é beber 2 litros d'água? Bem difícil de você avaliar quanto difícil é. Uhum. É possível beber 2 litros d'água? Aí já fica... É totalmente possível. Possível. Totalmente. Possível. Muito fácil avaliar se é possível ou não. É isso. E é difícil avaliar se é difícil ou não. Não é doido? Porque o difícil, né? Esses dias eu... o parâmetro do difícil. Eu tava conversando com um amigo que foi pra Romaria de mula ou de cavalo, sei lá. Eu falei, e aí? Ele falou, cara, tranquilo. Eu falei, sério? Eu já ando todo dia, todo final de semana, eu ando longas distâncias. Por quê? Então, é tranquilo por quê? Porque é treinado. E se eu pegar... que tem 20 anos que eu não monto no cavalo e, vou chegar lá, no mínimo, vou andar uma semana com a perna a cavalo, né? Porque vai ser sofrido. Sim. Né? Então, essa coisa do difícil, eu conto uma história, né, que mudou a minha... Mas é possível. Mas é possível. Não deixa de ser possível. Não deixa de ser possível. Vai sofrer depois? Mas é possível. Eu conto a história que é da corrida Malacara, que eu fui acompanhar. É uma corrida de 500 quilômetros. 500 quilômetros? Caraca. A pé? Isso é impossível, né? Não, é impossível. Isso é impossível. Aí eu vou te contar A pé? A pé, bike, rapel e canoagem. Caraca. Então, vai complicando. Você entender que é difícil, né? Quando eu mudei meu padrão de difícil. Aí eu falei, cara, 500 quilômetros a pé? Eu me pergunto.
A pé, e não é só isso. A pé carregando a sua comida, a sua água, o seu saco de dormir, porque é o que é um... Seu equipamento. Tudo que você precisar. Sobrevivência. Sem dormir, sem comer direito, sem... E aí, chega alguém vivo? Então, na primeira noite do Malacara que eu fui para fazer filmagem, carregar bateria, ser motorista, essa coisa. Apoio para um time. Legal. Na primeira noite, a gente foi para um campo onde eles chegariam. Os caras falaram assim, cara, não vai chegar ninguém hoje à noite. Vocês podem ir para casa e dormir. Amanhã vocês voltam. Assim nós fizemos. Nessa noite eu fui para casa, confortável, banho tomado, quentinho. E eu estava morrendo de frio dentro da casa. Esses caras estavam em cima do cânion, subindo. Diz eles que era... Cada passo que dava, choveu. Tornado nesse dia. Tornado. Esses caras, a galera lá. Diz que... Um amigo meu, até conversei com ele hoje. Diz que cada passo que você dava, você afundava na lama 30 centímetros. Tinha que tirar morro acima, carregando bike, mais água, mais comida, mais não sei o que. Bike também. Tudo. Diz que um caía lá em cima, ele saía dando strike porque ia derrubando a enxurrada, ia derrubando todo mundo. Que experiência. Aí, no outro dia, chegamos lá no negócio. Parecia um cenário de guerra, cara. Então, essa era a primeira noite. Tinha mais 4 ou 5. Caramba. A maioria das pessoas descansaram, morreram lá, né? Tomaram banho, ficaram mais tempo. Porque, geralmente, cara, esses caras chegam... Eles calçou o negócio, pegou a bicicleta e vai embora. Comeu o negócio ali, é um cup nuda, blá, 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 bora. Pegar, acelerar. Acelerado. A maioria das pessoas prosseguiram na prova. Então, quando alguém me fala assim... É difícil. Que é mais difícil que o Malacara. Imagina qual que é o propósito pessoal de cada um ali para conseguir. Porque precisa de um porquê. Senão não faz. Um porquê forte. Muito. Poderosíssimo. Porque senão não faz. Então, o nosso... Por que existe procrastinação? Seja, tudo é possível, depende dos propósitos. Eu acredito que o ser humano ainda não provou o que não é possível. Verdade. Até hoje. Porque essa coisa, para mim, é impossível. Antes de eu ir lá e ver... Você não acreditaria. É impossível, cara. Isso não existe. Aí você vai lá e vê, e era assim, geralmente a equipe de 4, uma pessoa era do sexo oposto. Então, era gente de... Tinha gente de 70 anos que vai fazer, cara. Sério? Caraca! Por quê? Tá fazendo. Eles viajam o mundo inteiro fazendo isso. Doido. Massa. Então, em vez de difícil, né, pra gente substituir essa coisa. Difícil não, é possível. Isso mostra o poder de você encontrar propósito, né, cara? E direção. Porque tem muita gente que acha difícil, igual tomar 2 litros d'água. E imagina isso. O propósito que essa pessoa encontrou para ter energia para fazer isso. É um propósito muito forte. É inexplicável. É igual aquela coisa, né? É só ela, da perspectiva dela, que consegue entender. Se ela falar, André, eu tô fazendo isso por isso, por isso. Na sua visão, talvez não seja um propósito. Não, mas ela... na multidimensionalidade dela, aquilo faz muito sentido. Demais. Geralmente é provar para mim que eu consigo. Pelos motivos, aí os motivos pessoais. São pessoais, e aí não interessa. Viveu, o que passou, uma experiência que passou. Não interessa. O ideal é que você não faça isso por medo, por vingança, por nenhum sentimento negativo. Porque aí te destrói. Porque vai te frustrar. Sim. Você vai fazer um negócio, vou dar um exemplo, né, da psicologia. Hoje é dia de psicólogo, parabéns pra mim. Hoje é dia de psicólogo. Maravilha. Mas o cara vai fazer isso porque ele não teve reconhecimento do pai ou da mãe. Então ele vai fazer por uma coisa negativa. Não pelo que ele quer, mas pelo que ele quer fugir. Entendi. E aí ele vai frustrar, porque ele chegou lá no final, cara, não tinha nem ninguém pra aplaudir ele, porque não tem mesmo. O cara às vezes chegou 3 horas da manhã. Nem a plateia aguenta. Teve dia, né, desses caras assim, André, bora, 3 horas da manhã, chovendo, frio. Vamos embora, porque nós temos que esperar os caras chegar lá no Rio, não sei o que. Eu falei assim, eu não vou não. Eu não. Pode ir lá. Eu vou ficar. Na volta vocês me pegam. Eu não vou. Né? No entanto, assim, pra eles era, cara, bora, tá, sabe? Porque tinha sentido. Legal.
né? Esse cara, e aí pra você ver o que tem sentido e o que tem orientação e objetivo. Esse cara que me chamou para fazer... Ah, não, na verdade, essa foi uma outra cobertura que eu fui com o mesmo cara. No Malacara ele foi, fez a prova de 500. E depois ele começou a fazer cobertura desses eventos. Ele está hoje indo para Portugal, porque ele entrou no circuito mundial, e aí onde ele é o principal registro de todas as corridas de aventura do mundo. Legal. Doideira. Então, tem um propósito, tem um objetivo. O que ele queria nesse negócio? Primeiro, ele queria experiência. Depois, ele falou assim, não tem ninguém fazendo uma coisa aqui que eu poderia fazer fácil. Loucura. E aí, ele hoje está indo para Portugal para fazer um esquema lá. Está com um programa na Band. Não pode falar. Mas tá com um programa na TV. Está montando um treinamento junto comigo de outdoor para líderes, que é de corrida de aventura. Então, entende assim? Tem um sentido. Sim. E essa experiência toda, cara, acho que conecta com outro assunto que tem muita relação, que é o seguinte. Envolve totalmente parte de expansão, que é o seguinte: quando a gente deixa de passar pela vida para fazer as coisas visualizando o que a gente está fazendo, o conceito da maestria. Consciência do que está fazendo. Porque o conceito da maestria, vou sentar aqui, vou fazer um podcast, vou conversar com o André, vou falar no microfone, vou direcionar minha voz, vou beber um bom café. Cara, quando você vive conscientemente, a vida também tem um outro sentido, parece. Outro significado. Eu dirigir para ir na padaria tem sentido. E aí, quando você deixa de só passar, tô só passando, tô vivendo, aqui, tô vivendo. Então, e eu acho que a maestria conecta completamente com a expansão. É impossível ter expansão de qualquer dimensão, na minha visão, sem maestria. E não existe maestria sem expansão. Porque você é mestre de você mesmo, né? Que a maestria, acho que no sentido assim, profundo da coisa, né? O que é a maestria? Cara, é a mestre de mim mesmo. Domino meus próximos Se você é mestre de você mesmo para ser exatamente quem você é, você não precisa de mestre. Fato. Porque você já é. Então, e é para te melhorar muito? Não, eu tô com uma expressão, né, no material que eu tô montando, que é além do próximo nível. Profundo. Por quê? Porque eu já tive clientes que chegaram lá. E aí? Chegaram lá, e aí que teve um que mudou a minha... Você conhece. Teve um que mudou a meu jeito de atender e meu processo inteiro, porque foi isso. Ele chegou lá, ele falou assim, André, genial o seu trabalho, cara, foi maravilhoso, foi incrível, eu não quero mais não. E não quero, eu falei, você não quer o quê? Que eu te atenda? Não quero a vida que nós tratamos. Eu cheguei, vai ser uma bosta. Caraca. Porque a gente estava olhando no coach executivo profissionalmente. O que você quer profissionalmente? Mete bala. Pau. Tiroteio, guerra, né? Então, chegou lá e falou assim, ainda bem que ele chegou lá e ele viu que não. Porque ele ainda teve a lucidez de falar assim, não, cara, não seguir até o final, né? Da vida. Até o final da vida, porque é o que a maioria das pessoas fazem. Se eu não paro para pensar, eu falei assim, então vamos começar tudo de novo. Que vida que você quer? Vamos começar por aí? Não é só que trabalho, né? Não, que vida. Trabalho é uma 1%. Quando eu penso na vida que eu quero vir trabalhar, né? Eu entendo isso aqui como um trabalho. Eu quero vir trabalhar, cara, eu quero gostar de trabalhar. Sabe uma analogia muito interessante que eu tenho sobre isso? É uma questão pessoal. Sempre que a gente traça planejamentos, por exemplo, de vida e tudo mais, a gente nunca pensa assim, o que eu vou comer daqui lá até lá? A gente não faz esse pensamento. Sim. Porque a comida é algo que você vai precisar. Daqui até os seus planos e tudo mais. E você não duvida que você vai ter. Isso. E eu acho que o dinheiro, você tratar ele dessa forma, parece que facilita também a jornada. Por quê? Porque ele vai ser um combustível, vai ser um atalho ali para você chegar, que talvez você precisar de menos, de mais, talvez você consiga fazer diferente com menos, mas você vai continuar no seu caminho. Entendeu? E aí deixa de ser o objetivo. Sim. É um indicador. Ninguém tem um objetivo. Pô, daqui 10 anos eu vou comer 500 quilos de comida. Ninguém tem esse objetivo. Não, porque olha a coisa da expansão, tanto que ela é interessante. Se eu falo assim, cheguei a R$1 milhão.
E agora? Agora eu quero $1 milhão. Agora eu quero E 10 agora? milhões. E agora? E aí não tem fim, Não cara. tem fim. E aí depois disso? Agora eu quero comprar o Brasil inteiro. Agora eu quero comprar o mundo. E depois disso, cara? Porque, então, além do próximo nível, a hora que você chega lá no próximo nível, eu quero essa consciência de ir além do próximo nível. A hora que eu chego no próximo nível, eu quero ter a lucidez de falar assim, eu vou querer mais do mesmo ou não? E se você tiver essa consciência, pode ser que o próximo nível ele seja mais fácil ou mais simples de você chegar do que aquele objetivo. Se você entender que aquilo faz mais sentido, por exemplo, vamos supor, cara, eu quero, vamos supor, igual você falou, eu quero ter uma condição para poder viajar o mundo. Aí, vamos supor, cheguei a 1 milhão, talvez isso é possível sem você chegar no 1 milhão. Sim. Criar outros mecanismos para te permitir fazer isso. Então aí o objetivo já muda completamente. Porque o dinheiro, ele traz essa ilusão Que vai resolver de tudo. poder. No entanto, o que você quer é o poder, não de poder de mandar em outro, mas o poder de realização. Sim. Então, se eu tenho dinheiro, eu posso. No entanto, se eu não tiver dinheiro, eu também posso ou não posso? Aí, Por que eu estou criando que o dinheiro é o meu limite? vou pegar um gancho com questões reais. Aquele camarada que viajava de Fusca lá com o labrador dele. Aham. Ele não trabalhava, ele não era herdeiro, ele simplesmente falou, eu vou viajar. Aham. Como? Aí ele começou a fazer vídeo, divulgar, ganhava R$2.000 ali, R$1.000 ali, uma ajuda ali e tal. E o cara fez o que ele queria sem R$1. É isso. É isso. Talvez se ele esperasse chegar a R$1 milhão para começar essa jornada, o cachorro dele já tinha morrido. ele já tinha morrido. Não tinha vivido a experiência. Porque uma das coisas que faz com que nós não criemos, das coisas que mais trava, nós criemos um próximo nível, e além do próximo nível, são nossas crenças limitantes. Então, se eu faço um movimento de expansão, onde eu sou a minha matéria de estudo primordial, Sim, eu estou aqui para quê? Para conhecer eu mesmo. esse cara. É o único, velho. Não tem outro, não vai existir outro. Se você olha para a cara de um, é cada um. É um capricho da natureza para você não dar atenção a esse. Aí você não dá atenção ao que você tem. Olha aquilo que a gente falou do que eu quero criar e do que eu tenho. Mas honrando o que eu tenho. Sim. Porque eu deixo de olhar para o que eu tenho, eu deixo de olhar para quem eu sou, para a beleza de quem eu sou e para as minhas limitações. Ou eu olho para as minhas limitações e para as minhas sombras, ou não querendo ver, ou escondendo elas de mim e de todo mundo. Sim. Ou eu pego isso e aceito. E integro. Né? Vou dar um exemplo. Eu tenho uma sombra que é preguiça. Então, a preguiça de baiano, sou filho de baiano. Né? Natural. Agora dou a rede. No entanto, eu saber disso e eu não negar isso. Porque o que eu falo? Não sou isso não. Inveja não tem não. Imagina, eu, bonzinho do jeito que eu sou? Não tem. Quando eu integro a minha sombra, né, pensa lá no filme Matrix, como é que o Neo finalmente, lá no Matrix 3, como é que finalmente ele destrói o agente Smith? Lembra? Ele tá brigando com 1 milhão de agentes Smith. Quanto mais milhão ele mata, mais aparece. Aquilo tá nos revelando o quê? É simbolismo, né? Sim. Matrix é simbolismo puro. Né? Tá revelando de que, cara, a sombra não adianta você querer bater e esconder. Aí o que ele faz? A gente estão cansados, exaustos. O Neo mergulha dentro da luz. Eu vou para dentro da sombra. Eu integro, aceito que isso aqui também sou eu. Aí isso é poderoso. Porque aí eu uso dessa preguiça que eu sei que me norteia aqui então eu não vou sair fazendo 1001 coisas. Eu vou dizer não para a maioria. E é o que eu faço, né? Vou mexer, não vou. Esses tempos os caras me ligaram de São Paulo. André, eu queria um cara igual ao seu, parecido com você. Querendo me sondar, né? Eu falei assim, para começar, não existe. e não estou aceitando proposta. Não, veja bem, não era bem isso. Mas a hora que você diz nãos respeitosos, você fica livre para dar sims corajosos. Sim. Porque aí o seu sim vai ser sim mesmo. Sim.
A hora que eu aceito um convite, eu quero não é só estar, aquele, né? vamos fazer e vamos ver o que é que dá. Não vai ser isso. Não. Verdade. Aí eu ponho isso nessa experiência. Até para dizer assim, cara, aceitei um convite, não quero mais. Que é mais ou menos lá do meu cliente. Cara, essa questão... tô milionário, cansei de tudo que nós traçamos. Não quero. Isso aqui, essa vida não vai ser bom lá na frente. Que aí eu posso desistir. No entanto, eu já sei como fazer aquela vida. Sim. Se eu sei como fazer aquela vida, eu sei como criar o próximo nível. Sim. E pode ser que o próximo nível seja muito menos do que aquele que eu idealizei. Mas muito mais gratificante. Muito mais... Qual que é a palavra? Tesão. Engrandecedor. Realizado. Tinha um exercício de life coach, né? Que era de limpar a coisa, limpa a gaveta, tira tudo fora, joga, faz faxina. Se você tem uma roupa que você não adora, doação. É pra você gostar muito, né? Adora. Sempre muito. Aí, na semana que vem, não, eu joguei umas, não sei o quê, dei umas, todas que estão lá, você adora? Não, então vai de novo. Mais uma. Tira. Eu só quero roupa que você adore. Eu quero que você vestir a roupa que você adora. Cara, você não precisa já escolhendo. 50%. Porra, aquela você já adora. Mas nós, se a gente deixa o fluxo da vida nos levando, sim, nós perdemos o poder. E o poder não é o dinheiro que nos dá, é o direito de escolha. Sim. Que o direito de escolha é, eu quero fazer, eu quero viajar. Não tenho recurso, não sei como, não interessa. Cria uma imagem de você viajando. Se alinha com isso. Né? Aquela coisa temporal, já que você disse, nós podemos viajar aqui, aquela coisa temporal, há quem diga que existem muitas realidades paralelas. Sim. E quando você traça mentalmente, sentimentalmente e alinha com essa vibração, não é que você encurta esse caminho, é que você dá um salto. E você começa a viver uma nova realidade. Paulada. Aí, isso é além do próximo nível. E aí você chegou aí, eu quero ir além. Além significa expansão, não significa mais do mesmo. Sim. Exatamente. Não é aumentar aquilo que você já tem. Porque isso já é passado. Não é aumentar o que você já tem. Porque essa coisa de conquista, ela cansa. Ela cansa. Você vai perceber que não está lá fora. Não está em mais dinheiro, em mais mulheres, iates e automóveis. Pica-pau. Ou os desejos mais comuns, né? Que é esse que você falou, coletivo, padrão. O que você fala assim, o que você quer da sua vida? Eu quero um carro, casa, apartamento. Não, você quer criar a realidade, cara, qualquer realidade que você quiser. Casa, carro, apartamento. Mas e o que mais? Não, outra casa, outro carro, apartamento. Cara, quem sabe felicidade? E quem sabe realização? E quem sabe autoconfiança? E geralmente, cara, quando você pergunta, quando você tem acesso, né, a essa informação, às vezes você tem uma intimidade da pessoa, a pessoa ela te abre umas coisas assim, muito nada a ver do que ela tá seguindo, né? Esse exemplo que você deu aí, vamos pegar um cara que tem essa visão, casa, carro, apartamento corporativo e tal, cara extremamente corporativo e tal. Aí você conversa com o cara no bar, qualquer dia, ele solta pra você, cara, eu queria ser músico, queria ser, sei lá, eu queria ser geógrafo, biólogo. Aí você vê que o cara queria surfar. O cara tá distante da realidade que ele queria, assim, absurdamente. Aí fica aquela coisa, ele desperdiçou, porque a vida é só uma, né? Aí depende, né? Dizem que tem uma frase, né, que fala assim, que existe duas vidas. A segunda começa quando você percebe que só tem uma. E aí entra naquele ponto que você falou, de ter a coragem e aceitação de falar, beleza, eu vivi isso até aqui, só que agora eu vou ser biólogo. Construir o que eu construí, vou organizar. E tudo que ele viveu pode até ajudar ele a fazer isso muito mais facilmente do que se ele tivesse começado lá atrás. É um salto. E outra coisa, né? Muitas vezes o que acontece é que as pessoas não têm clareza do que deseja, sim, do que quer. Isso é a coisa mais comum das pessoas chegarem num processo de coach. Chegou no processo de, cara, qual que é o seu desejo? Qual que é o seu sonho? Além de casa, carro, apartamento? Não tem.
Tem muita gente que fala que não tem. Não sabe. Não parou mesmo. Então, se ele não sabe, ele tá vivendo Talvez é porque ele não se conhece. Porque Talvez. ele tem, com certeza ele tem. Talvez, bem talvez, assim, né? Não se conhece. Não se conhece. Porque não sabe os próprios desejos, né? E Fica aí- vivendo em função de desejos de outras pessoas próximas, por exemplo, talvez a esposa, talvez É. os filhos. Aham. E anula completamente. É. E aí, essa coisa de além do próximo nível, pegando essa coisa assim, muitas vezes ele não quer ser biólogo. Ele quer a vida que ele imagina Ah, que o biólogo Tem. tem. Então, que vida é essa? Aí nós entramos na raiz da coisa. entendi. Talvez até ele não precisa ser biólogo. Porque senão ele vai falar assim, biólogo. Por quê? Porque é uma tia dele que era bióloga, ele achava ela massa demais, não sei o quê. Biólogo, é isso que eu quero da vida. Não, cara, o que sua tia tinha que você achava que era um tesão de viver daquele jeito? Entendeu? Aí você vai falar assim, cara, ela vivia na natureza. Opa! Comecei a Fácil de entender. resolver. Falei, opa, Facilitou. bem melhor do que eu fazer 5 anos de biologia. É, pô. Interessante, cara. Às vezes, até aí, mesmo quando você vai descendo nessa profundidade, ainda tem as armadilhas. Claro. As armadilhas. Porque é fantasia. Porque nossos desejos ainda são nutridos por fantasia. Lá da Disney que falou assim, cara, quando você tiver dinheiro, casa, carro, apartamento, achou uma princesa, você vai ser feliz pra sempre. É. Para o resto da vida. E aí, na prática, a teoria... Pau. Na prática, a teoria é outra. Puxa. Na prática, a teoria é outra. Certo, porque aquilo que você não expande, morre. Se você não nutrir o seu casamento que você gostaria, Sim. vai morrer. Se você não, Mesmo que você alcançou se aquele você não momento, nutrir seu bíceps, não cara, você nutrir. pode saber todos os exercícios de bíceps de todos os especialistas do mundo sobre bíceps. vai morrer. Seu bíceps não vai crescer se você não fizer. Que aí tá aquela coisa do próximo passo. Então, depois que você alinha com profundidade aquilo que você quer, não é só ser biólogo, é que vida que você imagina Você e seria idealizou nessa situação, nessa realidade. nessa realidade. Essa possível dimensão. Possível realidade. Interessante. Hein? Aí- Nossa, isso encurta caminho demais, cara. Caramba! Entendeu? Porque Cara, muito se for de... isso, o cara já construiu uma carreira e tal, o cara às vezes passa um ano numa situação dessa e já muda de ideia também. Fala, não, legal, vivi um ano aqui na natureza, mas não quero isso, eu vou voltar. Porque a gente é muito dinâmico, né, cara? A gente é muito Também mudança. dinâmico pro tamanho da vida. É. É tanto dinamismo mental pra uma vida tão curta. Agora, essa também é uma bolha, porque você imagina que muitas pessoas vivem a mesma exatamente vida que há muito tempo. E aí tem um poema, Aquela né? rotina. Quando se vê, já é sexta-feira. Já viu esse poema? já. Então, quando se vê, já é amanhã. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já passou um ano. Quando se vê, a vida acabou. Se vê, cara, você desperdiçou. Porque você não parou para imaginar como poderia ser melhor. E enredou numa realidade de ninguém consegue, não é para mim, eu não consigo, eu não mereço, Já eu não sou dá tempo. vítima. Já não dá tempo. Qualquer uma dessas coisas. E- Que faz e- com que a gente desacredite e pare de sonhar, e pare de traçar objetivo. Isso, Pare pare de de traçar acreditar num próximo E a nível. palavra melhor numa situação dessa, eu acho que ela também é uma armadilha. Uhum. Né? Porque o que é melhor? É igual você falou, não tem Pra certo você. e errado. Aí tem que pegar no seu... Dentro da sua multidimensionalidade. Isso, porque pra mim, você fala, André, mas você foi lá na cara, o que você achou? Maravilhoso, incrível, cara, cenário. Que aí eu ia de carro, né? Eu ia de carro e falei, puta, cara, esses caras estão passando... Aí você via aqueles pontinhos de gente caminhando lá no meio da montanha, Nossa, sabe? Ver as filmagens. Você fala, cara, que lindo. Você quer fazer, André? Não. Posso ir acompanhar de novo. Gostei da experiência. Vou acompanhando, né? São perspectivas diferentes. Mas você Melhor- quer fazer? Não, porque... Ali a gente teve uma dimensão coletiva onde você extraiu o melhor da sua visão e a pessoa que estava participando, o melhor da visão dela. Pra uma pessoa que faz esse negócio, você fala, cara, você quer ir de apoio? Ela fala, não. Ela quer O participar. que eu vou fazer de negócio de apoio?
Eu vou querer E aí a gente entra no negócio coletivo. Para as coisas funcionarem, o coletivo tem que estar conectado. Tem que ter a pessoa que quer ir ver e tem que ter a pessoa que quer fazer. E aí pensa nessa coisa sistêmica que você falou. Se você não está vivendo o seu propósito, aquilo que você nasceu para viver, você está deixando uma lacuna no mundo. Sim. E talvez uma pessoa que está lá infeliz, lá na sua empresa, querendo viver de biologia, e está lá infeliz, ela está ocupando um cargo, um espaço de alguém que ia estar apaixonada naquele negócio, ia ter mega resultado pessoal. A gente fazer o que não é pra gente atrapalha o mundo, a sociedade. E é por isso que o egoísmo... Muito explosão. E ao contrário também. Quando você exerce a sua potência e aquilo que você tem, alguém fala assim, cara, que cara massa, como é que esse cara pensou nisso? Olha que legal. E muitas vezes ele não quer fazer a mala cara, mas ele quer ver. Sim. E vai falar que, cara, é possível. Sim. É possível, isso é possível. Olha essa outra coisa também é possível. Olha esse outro jeito de viver, de pensar, de agir, de fazer. É possível. Sim. E aí tem uma coisa, né? Eu falo que eu sou um egoísta científico, porque descobriu-se, né, que uma das coisas mais importantes para a felicidade e para a satisfação pessoal é você ser altruísta. Então, pensa o quanto que isso é sistêmico. Quanto mais altruísmo eu for, mais a sensação de bem-estar eu tenho. Quanto mais sensação de bem-estar eu tenho, mais vibração elevada eu tenho. Quanto mais vibração elevada eu tenho, mais eu vou estar alinhada no futuro que eu acho melhor. Sim. Porque tudo vai estar colaborando para aquilo. Sim. Não é que você não vai ter percalço nem dúvida. Sim. Não é isso. Mas quando você tem esse tempo de parada interna, de autoconhecimento profundo, que isso não precisa de muito tempo. É claro que é uma jornada, porque nós somos seres infinitos, eu acredito. Então, tem até aquele livro do Augusto Smith, acho que você conhece, O Caminho Infinito. É um caminho infinito. Então, se é um caminho infinito, você está correndo para quê? Você está correndo tanto para quê? Você está se matando para quê? Para chegar aonde, se é infinito? Só tem uma forma de ser feliz, de ter realização pessoal e profissional. É viver agora. Aí, pegar o carro, ir na padaria... Se torna... E ouvir uma musiquinha, ou não ouvir nada, ou só curtir, se torna prazeroso, porque a sua jornada é prazerosa. Então, aí está o além do próximo nível. É quando você não só chega lá na Malacara no final de 5 dias estrupiado, os pés, cara, os caras chegavam parecendo que tinha vindo da guerra. Né? E aí, não, eu percorri todo o caminho, eu vivi todo o caminho. Tudo tem sentido, né? Quando você consegue se conectar a essa dimensão, tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Porque você está vivendo. Você está fazendo exatamente o que você veio para viver. Aproveitando o dom da vida. Toda a natureza celebra a vida. E nós, humanos, a gente acorda pensando, qual que é o meu problema que eu vou resolver hoje? Verdade. Cara, olha seus cachorros. Eles acordam, meu filho. Deu uma espreguiçada ali, meu filho. Tá pronto para viver. Achando bom viver. Que vier. E o ser humano, não. Nós estamos vivendo a corrida de ratos sem parar. O ser mais inteligente do planeta está vivendo pior do que todos os outros seres. Desfrutando desse tempo aqui, menos do que todos os outros. É isso. Então aí eu acho que esse é o caminho de expansão. Né? E aí pra gente finalizar, né? Eu sei que essa palavra é muito forte, né? Que você está... Se você não tiver expansão, você está morrendo. Mas é ou perdendo a vida. Talvez seja melhor ainda. Você está perdendo a vida. Porque nos dá essa dimensão de que pode ser melhor. E não é pode ser melhor para o que te contar, é melhor para você. Sim. E se pode ser melhor, não precisa ser uma grande coisa hoje. Mas é um caminho alinhado para aquilo que você realmente deseja. Está alinhado com a sua alma, que você só vai conectar isso quando você
expandir para dentro. E aí também é um caminho infinito. Loucura! Bom, meus queridos, papo incrível aqui com o meu parceiro André Sampaio. Acho que tem que ter um próximo depois pra gente continuar esse assunto, que ele é infinito. Falamos de expansão, falamos de estagnação, de procrastinação, maestria, viver o propósito, enfim. Muito assunto bacana. Ficamos para a próxima, pessoal. Muito obrigado por terem assistido. Valeu, André. Obrigado, meu querido. Obrigado Papo também. incrível. Tamo junto. Valeu!